Quando deixamos de olhar para Jesus e passamos a olhar para homem, denominação, religião, essas coisas todas, nós perdemos o foco, o sentido do que a palavra de Deus realmente ela quer dizer para nós. E nós começamos a buscar contrariedade em outras religiões, porque assim, tem uma religião que ele sai pregando casa em casa. Até eu fico nervoso aqui, todo domingo bate na minha porta também. Então o que acontece? A pessoa faz uma parte do ID de Jesus e outra parte deixa de fazer. Essa que é a questão. Não tem uma religião verdadeira, eu não conheço nenhuma que até hoje eu não conheço. Nunca vi, né? Pode ser que apareça. Mas eu sei uma que Tiago fala qual que é, né? Como que ela é, como deve ser. Mas não está questionando nem a respeito de religião propriamente em si. Mas em grupo de pessoas, em grupo de irmãos, ou irmãos também, que poderia estar fazendo. Porque é o próprio Deus que está falando. Ou nós cremos em Jesus como um Deus, ou não cremos em Deus. Então, se nós ver Jesus abrindo a boca e falando, para nós é melhor até que Paulo, Tiago, João, até que todos esses camaradas aí. É melhor até nós ouvir a Jesus do que os próprios discípulos. Porque os discípulos eles chegaram à conclusão realmente do id, né? Que é o id. Para que eles usassem esse id de pregação, teve que Paulo ir lá e dar. Porque Paulo era mais letrado. Então Paulo sabia o quê? Diferenciar entre a lei e a graça. Porque ele viu a Deus. Ele viu a Cristo. Ou a gente crê nisso, ou a gente cancela também Paulo. Porque Paulo no caminho de Damasco, a partir do momento que ele caiu do cavalo, ele caiu do cavalo, né? Ele caiu realmente do cavalo. Então Paulo, ele caindo do cavalo, ele teve ali um discernimento espiritual muito bom. Ao ponto dele dizer que o que ele sabia, gente, desculpa falar, mas ele disse que era merda, era estrume. Gente, ele está falando da lei de Deus, entendeu? Ele cancelou tudo, mas Jesus disse que não, que queria ele porque ele sabia da lei, ele queria ser usado, queria que ele fosse usado assim. Por quê? Ele foi até Pedro, até Tiago, João, ele foi acompanhando todo mundo, explicando a diferença dentro da lei, quem era Jesus, dentro da lei. E diferenciando a lei, entendeu? Da graça. Mas o próprio Jesus, ele não esclarece com franqueza nada a respeito de religião. Mas sim a salvação individual de pessoas. Nada, não é necessário o grupo. O grupo, sabe o que é? O grupo, quando se reúne, não é para salvar. Entendeu? O grupo já é dos salvos, já é dos santos. O que as pessoas falam hoje que é igreja, tem que ser a reunião dos santos. Entendeu? Para quê? Para a comunhão entre os santos. E ali Jesus diz que essa comunhão, se tiver 2 ou mais reunidos, pode ter 2, 100, 1000, 1 milhão, quantas pessoas tiver. Ali é a reunião dos santos. Mas não está dizendo que é uma igreja. Quem fala que é igreja é o pessoal, vai colocando igreja. Porque desde Constantino está colocando esse negócio de igreja. Entenda, a Bíblia, essa que eu estou aqui na minha mão, a sua que está na sua mão, todas as Bíblias que tiver na terra, vem vindo da igreja católica. Os discípulos não tinham Bíblia, ok? Eles tinham em memória. Pedro falava em memória. E teve um lá que escreveu para ele. O próprio Paulo escreveu. Por que Paulo escreveu mais do que todo mundo? Porque Paulo era letrado. Por que Lucas escreveu? Porque Lucas era letrado. Você compreendeu? Então, quem seguia Jesus era poucos que era letrado. Entendeu? Pedro mesmo não era analfabeto, gente. Pelo amor de Deus. Pedro, mas é o Espírito Santo que colocou na memória dele. Porque ele estava ao lado de Jesus, ele via todas as coisas, ele ficava ouvindo o mestre. E quando o Espírito Santo veio em Pentecostes e fez a recordação, como Jesus disse, eu enviarei o Espírito Santo, aquele que vai fazer recordar todas as coisas. Eu não sou contra a religião. É a religião que é contra Deus, contra Cristo, só isso. Porque Cristo não fala nada de religião. Não adianta a gente querer criar. Olha o que Jesus fala, vou até explicar para você. Olha só, hein? Olha só. Jesus que está dizendo, hein? Não sou eu, hein? Por favor, não diga que sou eu. Ó,
Diz assim, ó, Mateus 24, 45. Quem é, pois, o fiel prudente e qual, pois, o seu senhor à frente de sua criadagem, para dar-lhe o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade, eu vos digo que, ele diz, em verdade eu vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo mal disser em seu coração, meu senhor tarde virá, e começar a espancar seus conservos, e a comer, a beber com os bêbados, virá o senhor daquele servo num dia que este não espera, e a hora ele não sabe, e o castigará muito duramente, destinará a sua parte aos hipócritas, ali haverá choro e ranger de dente. Entendeu? Então ele diz assim, veja bem, olha só, ele está pedindo o quê? Para se preparar. Aqui em Mateus 24, 45 ao 53. Veja bem, Mateus 25, no verso 31, diz assim, quando vier o Filho do Homem em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará em seu trono de glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e separará um dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos da sua direita, vinde bendito de meu Pai, possui como herança o reino preparado para vós desde a fundação do mundo. Por quê? Olha só, por quê? Olha só, Mateus 25, 35. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, fui forasteiro, fui peregrino, andante e me acolhestes, estava nu e me vestistes, eu estava enfermo e me visitaste no hospital, eu estava preso e me foste ver. Então o justo responderá: Senhor, quando te vimos com fome? Você, eu. Ele perguntou: Senhor, eu não te vi com fome. Onde que eu te vi com fome? E te alimentamos? Como que nós te alimentamos? Mateus 25, 37. Como? Eu não te vi. E quando te vimos forasteiro e te acolhemos? Nunca te acolhi na minha casa. Eu nu? Você nu? Nunca te vi pelado? Nunca te vi. Quando te vimos enfermo, nunca vi você doente. Jesus doente? Jesus doente? Jesus preso? Aonde, Senhor? Que eu te vi preso. Então ele diz assim, ó. O rei respondendo, dir-lhes-á: em verdade, eu vos digo que, quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então dirá também aos da esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, fui forasteiro e não me acolhestes, estava nu e não me vestistes, estando enfermo e no cárcere não me visitastes. Mateus 25, 43, o 44. Então eles também lhe responderam, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo, preso, e não te assistimos? Então ele lhe respondeu. Olha só o que Jesus respondeu: em verdade eu vos digo que quando a um desses pequeninos não o fizeste, a mim o deixaste de fazer. E irão este para o castigo eterno, mas o justo para a vida eterna. E quem é esse justo que ele está falando? Quem é esse justo? Quem é o da esquerda e quem é o direito? Quem é a ovelha e quem é o cabrito? Você compreendeu? Qual é o pastor no púlpito que você falando para você quando encontrar alguém com fome da comida? Para você dar roupa? Para você visitar preso? Quantas vezes você foi visitar um preso?
Quantas vezes você foi visitar um maconheiro, um assaltante, um bandido, um estrupador? Quantas vezes você foi? Quantas vezes você foi no hospital, lá, os pessoal com câncer, doente, criança, quantas vezes você foi visitar? É Jesus que ele está falando que ele que foi internado no hospital? O que ele diz do bom samaritano? Ele diz que quem que vai para o inferno? E quem que vai para o céu? Quem que está previsto para herdar o reino do céu? O sacerdote? O levita? Ou o bom samaritano? Que acudiu aquele rapaz lá? O que Jesus está querendo dizer com o local de oração? A forma de você prestar serviço para Deus. Qual é a obra de Deus? Fala para mim qual é a obra de Deus. Aonde que Jesus está dizendo aqui a obra de Deus? Jesus disse o que é a obra de Deus. Ele está dizendo que a obra de Deus está vindo desde o início do mundo. Desde o início de todas as coisas já vem a obra de Deus. Quem é nós, quem é eu, quem é você para fazer a obra de Deus? Como que nós podemos agradar a Deus? Fala para mim um segredinho aí, como eu posso fazer para me chegar até Deus? Única maneira de eu ver Deus é no meu próximo. É o tempo todo, desde Gênesis falando. Quantas vezes a pessoa vai deixar de ouvir a Jesus para ouvir o homem? Ouve o homem para você ver. Se você for ouvir o homem, você vai já com dinheiro no bolso. Já leva dinheiro. Você entendeu? E vai perguntar para ele: ô pastor, é o seguinte, eu ia dar uma oferta, mas não dei, porque eu encontrei um mendigo ali, eu dei para ele. Ô pastor, eu encontrei uma mulher com fome ali, eu comprei um sacolão para ela, tava a família, o vendaval destruiu a casa. Ó, tinha uma mulher ali que se acidentou, o marido, e tava passando necessidade, eu ajudei. Ó, eu fui ali, tinha uma pessoa doente, sem dinheiro para remédio, eu dei. Ó, eu dei uma cadeira de roda, eu ajudei. Eu não dei o dízimo, não dei oferta por causa disso. Pergunta pro pastor pra você ver, você vai ver a maldição do diabo saindo da boca dele para você, pra sua vida. Ou se ele vai falar primeiro assim, ó, dá a César que é de César, dá a Deus que é de... Entendeu? Aí você fala assim para ele: por que você não dá para César então? Porque Jesus estava falando a respeito de impostos. Por que ele não paga impostos? Hã? Não tem CNPJ? Jesus pagou. Jesus pagou impostos. Quem é para pagar? Quem é mais que Jesus na terra? Qual a nossa obrigação que nós deixamos de fazer por ordenança do homem? Os nossos líderes estão todos aí. A semana que vem, na outra aí, você vai estar vendo aí, ó, noticiário aí. Que os maiores líderes religiosos, os maiores estão todos embrenhados na política. Você não sabe quem é trigo e quem é joio mais. Mas Deus sabe. E vai revelar para toda a terra, para todo mundo. E vai ser uma vergonha. Para Deus não, para eles mesmos. Você está compreendendo? Porque a questão da obra de Deus, você tem que saber o que é obra de Deus. Você tem que saber o que é ordenança. E você tem que mostrar onde que Deus mandou fazer. Onde que Deus mandou fazer. Se ele mandou destruir o templo, você é para destruir o templo. Você é para parar com sacrifício. Você é para parar com circuncisão. Você imagina, nem Moisés deixou de circuncidar. Nem Abraão. Quem é Abraão? O pai da fé. Obedeceu a Deus. Moisés obedeceu a Deus. E por que Jesus e todos os seus discípulos estão falando para não obedecer? Por quê? Porque é a nova ordenança. É a nova aliança. Ou você receba a nova aliança, ou então você vai vir para Mateus aqui. Mateus 26, Mateus 25, Mateus 24. Entendeu? Vai ficar em Gálatas 3:10. Gálatas 3:10. É o espaço perfeito. Vai ficar ali acurralado. Até chegar a Apocalipse 17. Você está compreendendo? Não é questão de ser contra. Ok? Quem sou eu para ser contra? Quem está falando é Deus. Jesus não está falando como deve fazer. Por que a pessoa não faz? Sabe por quê? Porque você chega numa denominação, o camarada lê a Bíblia e explica para você de uma forma para garanhar fundo, para a obra de Deus. É a obra de Deus, entendeu? Tá aí, ó, o resultado da obra de Deus aí, ó. Você compreendeu? Tudo que é deles, Deus já deu. Ele já tem. Deus, ele deu, ele dá antecipado para o ser humano o que quer. E já está dado. Agora, a salvação, a separação dos cabritos das ovelhas,
para se livrar de Apocalipse 17, aí já é outra questão. Outra questão. A verdade é outra. Paz e graça e Deus abençoe mesmo. Beleza? Ó.